Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Então, na aula de hoje nós vamos começar falando sobre transformações do campo elétrico e magnético, né? E para obter essas transformações a gente vai usar o fato de que o E e o B são componentes do F-mini, do tensor campo eletromagnético, e a gente sabe que o tensor eletromagnético é um tensor de rank 2. Portanto, ele transforma dessa maneira aqui, com dois lambdas, né, duas matrizes de Lorentz, né. A gente vai primeiro considerar o caso de uma transformação que é um boost na direção X. Depois a gente vai considerar outros casos, né, mas vamos primeiro considerar esse caso quando o lambda corresponde a esse boost na direção X, e a gente sabe que nesse caso essa matriz tem essa forma, a transformação de Lorentz, né? A princípio, nessa situação, como isso aqui como eu falei, é um rank 2 e você tem dois lambdas, é uma situação mais complicada do que o que vocês costumam fazer no caso lá dos quadrivetores, que só transforma com um lambda, né? Bom, na maioria dos textos, na maioria dos lugares, as pessoas realmente, fazem essa soma aqui explícita do produto desses dois lambdas com esse F. Você pode até em particular escrever isso aqui como produto de três matrizes, que, dá um certo trabalho fazer isso. Eu vou usar, digamos, alguns truques particulares para esse problema, que em geral você não pode usar em outros problemas, né? Em geral você tem que fazer essa conta explícita, mas aqui a gente pode usar alguns truques para simplificar essa conta, né? Então, o primeiro truque que a gente vai usar é o seguinte: você vê que essa matriz lambda, se você considera só essas duas linhas aqui de baixo, a linha 2 e a linha 3, essas duas linhas elas são como se fosse uma matriz delta, né? Porque só na diagonal você tem a 1 e fora da diagonal você tem 0, né? Então, para essas duas linhas particulares, você tem, como eu falei, que o lambda ele se comporta como se fosse uma delta, tá? Então, vamos usar primeiro essa propriedade, a gente vai calcular o seguinte, justamente eu quero calcular para J igual a 2 e 3, eu quero calcular o elemento, como transforma o elemento F0J, né? A princípio, é só colocar aqui, eu tenho alfa sendo 0, beta sendo J, então do outro lado eu faço a mesma coisa, né? Então ali no lambda eu coloco no primeiro lambda 0, no segundo lambda J, embaixo mini, F mini. Agora, no lugar desse lambda eu coloco isso aqui. E aí, usando a propriedade do delta, como eu tenho aqui um somatório nesse ni, e usando a propriedade do delta, isso implica que no lugar desse índice somado eu substituo por j, né? Então a gente vai ficar, o primeiro lambda não muda, e o segundo eu uso essa propriedade que no lugar do ni eu coloco j. E aí aqui a gente já sumiu com um lambda, só ficou com outro, né? E vamos calcular agora quanto vale isso aqui. E lembra que aqui, como eu estou pegando esse lambda, onde o primeiro índice é 0, o primeiro índice corresponde a essa linha. E os únicos elementos não nulos são o elemento 0, 0 e 0, 1. Então no somatório eu só vou ter esses dois termos, né? Primeiro quando o mi é 0, e depois quando o mi é 1. Aí colocando explicitamente os valores, né? Então aqui o 0, 0 é gama, e o 0, 1 é menos gama beta. Então eu vou colocar o gama em evidência.
E aí a gente vai ter o seguinte, substituindo os valores do f, então todos os f's têm um sinal de menos, então vai ficar menos do lado direito, menos do lado esquerdo, eu não vou colocar o menos, só vou colocar os... então isso aqui corresponde a componente EJ' igual a gama, do outro lado aqui também vai ser EJ menos beta, então aqui vai ser F1J. E aí você vê aqui, então a partir daqui é essa expressão quando o I é 1. Aí depois vai ficar ε1JKBK. ε1JKBK, né? Aí a gente pode fazer o seguinte, a princípio esse beta é V sobre C, né? Mas eu posso definir um beta, vamos escrever um beta L, como sendo as componentes do V dividido por C, e a gente obviamente só tem, a única componente não nula é quando L igual a 1. Então, isso aqui é diferente de zero só para L igual a 1. Então, eu defino esse beta L dessa maneira, que no final só o B1 que é diferente de zero. Então, a princípio aqui, eu poderia pensar, colocar aqui um somatório em L, e aqui no 1 eu coloco um somatório em L, mas como eu falei, no final das contas, esse L aqui vai somar de 1 a 3, mas só a componente 1 que é diferente de zero, que vale V sobre L, né? E aí, então, a gente pode escrever essa expressão da seguinte maneira. Aqui no lugar nesse epsilon, eu troco a ordem desses dois índices, e quando eu faço isso, eu ganho o sinal de menos e eu vou colocar ele aqui para frente. Então, eu vou ficar aqui com mais epsilon JLK beta L BK. Né? E bom, e vocês veem que o que é isso aqui? Esse segundo termo aqui, isso aqui é a componente J do produto vetorial de beta com B. Né? Então, essa expressão aqui ela vai poder ser escrita como gama EJ mais a componente J desse produto vetorial. E bom, isso aqui, como eu falei, isso aqui vale para J igual a 2 e 3. Quer dizer, aqui a gente pegou a maneira como as componentes 2 e 3 do campo elétrico transformam. Vamos pegar agora como a componente 1 transforma. A componente 1 está associada ao F01 no referencial linha. Vamos ver como é que ele transforma. Então, colocando aqui nessa expressão geral, alfa sendo 0, beta sendo 1, tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai ter lambda 0, alfa, lambda 1, beta, f, alfa, beta. Né? E bom, aqui vocês notem o seguinte, aqui nesses dois lambdas, eu tenho esse lambda aqui, esse aqui está na linha 0, e esse aqui corresponde à linha 1, e vocês veem que tanto na linha 0 quanto na linha 1, vocês só têm elementos não nulos na coluna 0 e na coluna 1. Né? Então aqui nesse somatório, os únicos termos não nulos são quando alfa é igual a 0 ou 1 e quando beta for 0 ou 1. Né? Então, a gente vai ter o seguinte, bom, primeiro, para o primeiro termo, quando alfa igual a 0, e depois a gente vai ter um outro termo quando alfa igual a 1. Agora, para o segundo lambda,
a gente vai ter a possibilidade do beta ser 0 e bom, você vê que aqui esses dois índices alfa e beta são iguais aos dois índices que estão aqui em cima no F. Então, como aqui eu tenho 0, 0, significa que aqui tem que estar multiplicando por F0, 0. Mas F0, 0 é 0, porque o F é antissimétrico, né? Aí depois a outra possibilidade é quando aqui esse beta for 1, né? Então aqui eu vou ter lambda 1, 1. E aí depois o índice que aparece aqui no F tem que ser igual a esses dois índices que estão aqui embaixo, 0, 1, então aqui tem que ser 0, 1. Bom, aqui para baixo, para o lambda, eu tenho a primeira possibilidade quando o beta é 0, e aí o F, os índices daqui vão ser exatamente iguais aos índices que estão aqui embaixo, 1, 0, então aqui vai aparecer 1, 0. Depois eu tenho a possibilidade daqui do beta ser 1, embaixo. E aí eu vou ter que os índices aqui do F tem que ser iguais a esses dois índices que estão aqui embaixo, 1, 1. Então vai aparecer aqui um F, 1, 1. Mas mais uma vez, como o F é antissimétrico, o F, 1, 1 é 0. Então esse termo desaparece. Agora eu tenho aqui um F1, 0. Como ele é antissimétrico, quando eu mudo a ordem dos índices, eu ganho o sinal de menos. Então eu mudo a ordem desses dois índices e mudo o sinal aqui na frente. Aí vocês veem que os dois termos que sobreviveram têm esse F01, que eu coloco em evidência. E aí, na frente, a gente vai ter... para esse primeiro termo aqui, eu tenho o lambda 00, que é gama, e o lambda 11, que é gama. Então, eu vou pegar gama com gama, gama quadrado. E depois eu tenho, esse sinal aqui de menos. Esse termo aqui vai me dar menos beta gama. Esse outro aqui também é menos beta gama. Então, tomando isso ao quadrado, vai ficar beta quadrado, gama quadrado. Colocando o gama quadrado em evidência, vai ficar aqui 1 menos beta quadrado F01. Agora, esse gama ao quadrado, quer dizer, gama é 1 sobre aquela raiz. Quando eu tomo o quadrado, vai ficar 1 sobre 1 menos beta quadrado, que cancela com esse termo aqui de cima. Então, isso aqui cancela com isso. E vai ficar esse F01 linha, é o campo elétrico no referencial linha, que é igual ao campo elétrico, a componente 1 do campo elétrico no referencial sem linha, né? Então, daqui a gente pega essa relação daqui, tá? Entre para as componentes, a componente 1 do campo elétrico, né? Agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir. Então, como essa direção 1 é a direção x, é a direção da velocidade, eu vou chamar de E paralelo. Por definição, o vetor E paralelo vai ser essa componente na direção x, na direção da velocidade, x chapéu, e o E perpendicular vai ser a componente do campo elétrico perpendicular à velocidade, ou seja, vai ser E2 y chapéu mais E3 z chapéu. E a mesma coisa vale também para os campos linha, tá? Não vou escrever aqui, mas a mesma coisa vale para os campos E no referencial linha. Então, usando essa definição, multiplicando aqui os dois lados por x chapéu, a gente essa expressão aqui ela vai poder ser escrita dessa maneira. Agora, a partir dessa expressão aqui, a gente pode fazer o seguinte. Lembra primeiro que esse termo aqui, como esse beta está na direção 1, na direção x,
pela definição do produto vetorial, aqui eu não posso ter nada na direção 1. Isso aqui tem que ser perpendicular à direção 1. Aqui eu só tenho, isso aqui só tem componentes na direção 2 e 3. Né? Então, quando eu pego, digamos, esse termo aqui, quando j igual a 2, multiplico os dois lados por y chapéu, depois eu pego isso aqui para j igual a 3, multiplico por g chapéu e somo as duas coisas, e uso esse fato que aqui, esse termo aqui não tem nada na direção 1, a gente pode escrever aquela expressão da seguinte maneira, usando essa minha definição daqui, né? Então a gente pega E perpendicular, aqui é o sinal positivo, desculpa, aqui é sem linha. Então, digamos, essa aqui que são as expressões de como o campo elétrico transforma nessa situação. Né? Agora, para pegar como o campo magnético transforma, a gente pode fazer o seguinte, podemos repetir os mesmos cálculos para a componente 0J do F dual, e usar a seguinte informação de que a gente tem que o F, a componente 0J do F menos o EJ, a componente IJ do F é menos EYJK BK, isso tudo quando o índice está em cima. E agora, para o caso dual, a gente tem que o 0J é igual a menos BJ e o IJ é igual a mais EYJK EK. E aí, comparando essas expressões, vocês veem que vocês, a partir das componentes do F, a gente pode pegar as componentes do F dual simplesmente trocando em todo lugar que está campo elétrico, a gente troca por campo magnético, e onde está campo magnético, a gente troca por menos o campo elétrico. Então, onde está E, a gente substitui por B, e aonde está B, a gente substitui por menos E. Então, essa é a maneira como eu acabei de falar, a partir das componentes do F, a gente pega as componentes do F dual. Né? E bom, como eu falei, a gente vai repetir os mesmos passos que a gente fez aqui para o F0J, a gente vai repetir para o F0J dual. Como os cálculos são exatamente iguais, o resultado vai ser exatamente o mesmo, só levando em conta isso, que a gente tem que trocar essas componentes E por B e B por menos E. Né? Então, o resultado vai ser exatamente igual a esse com essa troca. Né? Então, no lugar do E, a gente coloca B. E depois, no lugar da onde está B, você coloca menos E.
Então, nós chegamos a essas expressões aqui de como o campo magnético, como ele transforma, nesse caso, de um boost na direção X. Tá? Então, são essas as duas expressões que a gente tem para o E e para o B. Notem que o resultado importante é que tanto para o E quanto para o B, o campo E e o campo B, paralelo à velocidade, não transforma, ele fica igual de um referencial para o outro. Já o campo E e B perpendicular à velocidade, ele transforma, né, por essas relações que a gente acabou de deduzir. Tá legal? Bom, aí a partir disso, a gente pode ir para a situação onde a gente tem um V numa direção totalmente arbitrária, né? E aí, nesse caso, o que a gente vai ter? Então, imagina que eu tenho aqui o V está nessa direção arbitrária, e aqui eu posso fazer o mesmo que eu fiz agora há pouco. Eu tenho o campo e também eu posso ter um campo B, e eu decomponho esse campo E e esse campo B num vetor que é paralelo e num vetor que é perpendicular à velocidade, né? Bom, a princípio a gente poderia repetir tudo isso usando uma transformação de Lorentz a mais geral possível, mas isso não é necessário. Basta fazer o seguinte: a partir dessa situação mais geral possível, eu posso sempre fazer uma rotação dos dois eixos X, do referencial S e S', quer dizer, inicialmente eu estou considerando que eles estão sempre paralelos, os eixos, né, de um referencial e do outro, e aí a gente roda os dois de tal maneira que os dois fiquem paralelos à velocidade, e aí, uma vez que eles estejam paralelos à velocidade, a gente faz o cálculo que a gente acabou de fazer. O resultado que a gente pega é aquele resultado que a gente acabou de deduzir, e aquele resultado ele me dá as componentes paralela e perpendicular dos campos com relação à velocidade. E aí eu posso rodar novamente para a direção original, esses eixos, mas, digamos, o resultado não vai mudar, porque aquele resultado que a gente obteve, como eu falei, é o resultado do E e B perpendicular e paralelo à velocidade, e esses vetores perpendicular e paralelo à velocidade, eles independem de qual a orientação que a gente coloque para esses eixos do referencial S e S', né? Portanto, esses resultados que a gente obteve aqui, eles são válidos independente, quer dizer, para um caso, para uma velocidade numa direção totalmente arbitrária, né? E, portanto, quer dizer, a gente chega nesse resultado, e essa aqui é a expressão mais geral que a gente tem para um beta numa direção totalmente arbitrária. Agora, digamos, a gente pode, se você quiser, eu posso colocar uma expressão assim mais geral, ao invés de ficar separando em E paralelo e perpendicular, eu posso pegar o E como sendo a soma dos dois vetores na direção paralela e perpendicular e escrever dessa maneira, né? Usando o fato que o E paralelo e o E perpendicular tem essa forma, né? Só colocando aqui nessa expressão, tá? Daqui para cá só substituir esses dois valores, tá legal? E, bom, agora eu tenho aqui o perpendicular e o paralelo. Se você quer sumir com isso, a gente pode fazer o seguinte: eu posso somar aqui um E paralelo. Se eu somo aqui E paralelo, vai ficar E perpendicular mais E paralelo, vai me dar o E, sem linha, né? Mas se eu somo aqui E paralelo, vai ter então o termo gama E paralelo, e aí eu tenho que subtrair aqui o mesmo termo, né? Então, eu somando aqui E paralelo
vai ficar a soma do E paralelo com o perpendicular dá o E, e aí eu tenho que subtrair o E paralelo. Então aqui eu tenho um E paralelo, e eu subtraio menos gama E paralelo, então a gente fica com isso, tá? E aí esse E paralelo a gente também pode fazer o seguinte, esse E paralelo você pode escrever dessa maneira aqui, quer dizer, quando eu pego esse produto escalar do E com o unitário na direção do V, o que acontece? Vai me dar o E multiplicado pelo cosseno do ângulo que está aqui, quer dizer, o módulo do E multiplicado pelo cosseno do ângulo que está aqui, multiplicando pelo módulo do V unitário, que é 1. Né? E aí, no final das contas, o módulo disso vezes o cosseno vai me dar exatamente esse comprimento. E aí depois, se eu multiplico pelo V unitário, vai me dar o vetor que tem esse comprimento. Né? Então, esse vetor E paralelo, você pode escrever dessa maneira aqui simples. Tá legal? Bom, aqui eu posso, se você quiser, eu posso, no lugar dos unitários, eu posso multiplicar em cima pelo módulo do V ao quadrado e embaixo dividir também pelo módulo do V quadrado. Aí aqui em cima vai ficar o vetor V nos dois lugares e embaixo vai ficar o V quadrado. E aí, então, esse E paralelo, ele vai poder ser escrito assim, tá? Então, essa expressão, quando você não está separando um paralelo perpendicular, e, bom, para o B eu faço a mesma coisa, né? E a expressão do B é só usar aquela expressão lá que eu falei, que o B você pega do E, a transformação do B você pega do E, fazendo aquela mudança, como a gente viu agora há pouco. Né? Então, essa aqui é a expressão do B. Na realidade, na prática, como vocês vão ver, a gente usa mais essas expressões aqui, tá? Separando a parte perpendicular e paralela. Tá? Mas essas expressões aqui também às vezes são úteis. Então, eu escrevi das duas maneiras, mas, como eu falei, em geral, isso aqui que é suficiente. Isso aqui que vocês têm que saber, né? Agora, escrevendo dessa maneira tem uma coisa interessante que é a seguinte. Vocês notem o seguinte. Se eu tenho o caso particular, quando no referencial sem linha o B é zero, quando eu tenho essa situação bem particular, do B sendo zero no S, o que vai acontecer? Então, é só olhar aqui para essa expressão. Se no referencial sem linha o B é zero, esse termo aqui some, né? E esse termo aqui também some. Só vai ficar esse termo daqui. Né? Com esse gama, com esse menos, vai ficar isso aqui. Tá legal? Agora, por outro lado, usando a outra expressão, dessa expressão aqui, se eu pego essa expressão aqui e multiplico, faço o produto vetorial dessa expressão dos dois lados, faço o produto vetorial com V sobre C, o que vai acontecer? Bom, primeiro, o B continua sendo zero, esse termo aqui desaparece, né? Esse termo some. Quando eu tomo produto vetorial com V sobre C, o produto vetorial de V com V é zero, então esse termo aqui também some, só vai sobrar esse termo, né? Então vai ficar isso aqui multiplicado por V sobre C, isso aqui multiplicado por V sobre C. Então fica isso aqui, né? Só escrever o que eu falei agora acima. E aí tem esse gama aqui, né? Então você vê que aqui desse lado aqui tem um gama multiplicando E. Então eu coloquei aqui o gama, né? E aí, então, por que eu fiz isso? Porque você vê que o que está aqui, gama V sobre C, produto vetorial com E, é justamente o que está aqui. Então eu posso substituir essa expressão aqui por essa,
tá? Então, o B' vai ser menos produto vetorial de V sobre C com E'. Tudo isso no referencial linha, né? E então você vê que no referencial, se B é 0 no referencial S, quando você vai para o outro referencial, o B tem essa forma aqui, bem simples, né? Se você sabe o E', você pega o B' dessa expressão, e em particular você vê que o B, ele necessariamente é perpendicular ao E, tá? Depois, até o final da aula, a gente vai entender isso de uma outra forma. Tá? Fiquem com isso na cabeça, a gente vai entender isso de uma outra forma. Bom, eu posso repetir a mesma coisa para o E, o mesmo resultado, eu não vou fazer tudo aqui, mas então, no final das contas, repetindo tudo, o E' vai ser o produto vetorial do... Se você tem, digamos, no referencial S, o E sendo 0, quando você vai para o linha, repetindo o mesmo argumento, o E' vai ser V sobre C, produto vetorial com B'. E aí, normalmente aqui, o E' é perpendicular ao B', tá? A gente vai usar isso daqui a pouco, essa expressão aqui em particular, tá? Mas isso, lembra, só vale se o B for 0 e aqui só vale se o E for 0. Senão, a gente tem que usar essas expressões aqui zerais, tá? Bom, agora, tudo isso aí foi para boosts, né? Agora, a gente viu que para aquelas transformações de Lorentz próprias, você tem outro tipo de transformação, são as rotações, né? E as rotações, a gente viu que, em geral, as rotações, as matrizes de Lorentz que correspondam a rotações, elas assumem essa forma aqui, tá? Onde esse R é aquela matriz de rotação que vocês usam sempre lá nas mecânica geral. Esse R satisfaz essa relação daqui, que é a relação que as chamadas matrizes SO3 satisfazem, né? E essa relação aqui, se você escreve explicitamente todos os índices, o que você vai obter? Vai obter, escrevendo o produto matricial usando índices, vai ficar R e J, R transposto JL. Então, os dois índices aqui repetidos estão na posição do produto de matrizes, né? E do outro lado eu tenho a delta. Agora, usando a definição da transposta, então o elemento JL da transposta é a mesma coisa que o elemento LJ da matriz sem ser transposta. Então você fica com essa relação daqui. Então essa aqui é a maneira geral como as rotações, uma transformação de Lorentz que corresponde a rotações como a forma dela, né? Isso por uma rotação totalmente arbitrária, com relação a um eixo totalmente arbitrário, tá? Então vamos ver agora como que os campos E e B transformam por essas rotações. Mais uma vez eu vou pegar aquela forma geral, como o F transforma, né? Então, a partir dessa forma geral, eu vou, como antes, eu vou pegar primeiro para o caso do campo elétrico, né? Que é o elemento 0i. Então, se eu tenho aqui Mi sendo 0, Ni sendo I do lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Tá legal? E bom, aí eu faço a mesma coisa. Aqui eu tenho o alfa, eu separo quando o alfa é 0 e quando o alfa é espacial, 1, 2, 3. E a mesma coisa com beta, né? Então a gente vai ficar com o seguinte, eu vou ter lá um termo quando o alfa é 0 e a princípio eu vou ter outro termo quando o alfa é espacial. Então, pegando aqui... Então, esse termo aqui, a princípio eu teria esse outro termo aqui, mas o que é esse termo lambda 0i? Lambda 0i, o primeiro índice corresponde à linha, então é a linha 0. E o segundo é a coluna, então são as colunas 1,
2 e 3. Então, a linha 0, coluna 1, 2 e 3 são esses elementos, 0, 0, 0. Então, isso aqui já é 0 direto. Eu não vou ter nem que calcular. Então, aqui eu pego normalmente para esse beta, quando o beta é 0 e quando o beta é espacial, né? Então, eu vou ter aqui lambda I 0, e aí, a princípio, aqui eu teria o F com esses dois índices, então aqui seria 0, 0, mas aqui F00 é 0, então isso aqui some. Aí depois, a outra possibilidade é quando esse beta daqui é um índice espacial J, digamos. Então vai ficar lambda IJF, e os índices que vão estar aqui são os mesmos que estão aqui embaixo. Aqui está 0J, então aqui tem que estar também 0J. Então a gente vai ficar com o seguinte, o que é isso aqui? Isso aqui é o elemento F0i, é o elemento, a componente I do campo elétrico, menos a componente I do campo elétrico, no referencial linha, e do outro lado eu também vou ter menos a componente J do campo elétrico, menos com menos eu desapareço. O elemento aqui, lambda 00, o que é lambda 00? É isso aqui, é 1, e esse lambda IJ, lambda IJ é aqui esse miolo, é o que eu chamei do RIJ, então vai ficar isso aqui, RIJ, e esse F0J é a componente J do E. Então você vê o seguinte, o campo elétrico, quando você considera uma transformação de Lorentz que corresponde a uma rotação, o campo elétrico ele faz uma transformação com esse R, e esse R é a matriz de rotação em 3 dimensões. Então, o E faz, de fato, uma rotação em 3 dimensões. Então, isso está consistente. O fato da gente poder colocar o E ali naquela posição do F, ele sob rotação, o campo E se comporta como, digamos, ele faz, de fato, uma rotação como um vetor em 3 dimensões. Né? Como deveria ser, né? Bom, para pegar o B, como o B se transforma, eu poderia fazer o mesmo que eu fiz agora há pouco. Ao invés de pegar a maneira como o F transforma, eu pegaria a maneira como eu pegaria o elemento F dual 0, o elemento 0i do F dual, e ia repetir esse mesmo cálculo, ia chegar exatamente à mesma expressão, né? Bem direto, né? Seria um cálculo bem direto. Eu vou fazer um caminho, digamos, mais longo, mas eu acho que vai ser instrutivo para vocês. Vamos fazer o cálculo explícito sem usar o F dual. Vamos trabalhar direto com o F, né? Então, a gente vai agora ver como é que o B corresponde aos elementos IJ do F, né? E vamos ver como é que eles se transformam, né? Então, basta colocar aqui nessa transformação geral, aqui eu tenho, no mini eu coloco o IJ, então aqui no mini, do outro lado, eu coloco o IJ. Então, vai ficar lambda I alfa, lambda J beta, F alfa beta. Bom, aí daqui a gente tem o seguinte, mais uma vez eu faço aquela separação, quando esse alfa beta são 0 e quando eles são índices espaciais, né? Então, quando eles são, vamos primeiro considerar o caso quando, deixa eu fazer já direto. Então, como a gente já falou agora há pouco, vamos fazer mais rápido. A gente viu que quando a gente pega aqui, então esse elemento lambda, quando eu pego esse índice aqui sendo I,
e a princípio esse alfa sendo 0, então esse índice I é o índice da linha e o alfa sendo 0 corresponde às colunas, né? Então, a gente tendo o I sendo 1, 2, 3 corresponde a essas linhas, e o alfa sendo 0 corresponde a essa coluna, né? Então, o I sendo 1, 2, 3 e o alfa sendo 0 são esses 3 elementos, que é 0, né? Então, daqui eu já vejo direto que, usando o fato que o I, o lambda I0 é 0, quando esses alfa e beta forem 0, isso vai dar 0 direto. Os únicos termos que vão ser diferentes de 0 é quando esse alfa e beta são diferentes de 0, né? Então, vamos chamar isso de... quando o alfa, vamos chamar de K e o beta sendo um L. E aqui vai ficar FKL, tá? Aí, substituindo, o que são esses tanto os Fs quanto os lambdas, né? Então, os Fs, nesse caso, a gente tem que o elemento IJ do F é o quê? É o menos epsilon IJ, vamos colocar aqui uma letra, não sei, P, BP, no referencial linha. Do outro lado, esse elemento IK do lambda e JL do lambda é exatamente o que está aqui no miolo, né? Então, isso aqui vai ser o RIK, isso aqui vai ser o RJL, o elemento JL do R. E aí, mais uma vez, aqui nesse F, ele vai ter essa forma. Eu vou ter um sinal de menos aqui, que com esse menos cancela. Eu já vou sumir com esse sinal de menos. E aqui vai ficar o epsilon. Os dois primeiros índices tem que ser esse KL. E o segundo, e o último eu vou chamar de Q. BQ. Ok? Então, esse é o valor do F. Agora... se vocês lembrarem, algumas aulas atrás, a gente viu como esses tensores epsilon, como eles se transformam, né? Em qualquer dimensão, né? Em particular, em 3 dimensões, vale o resultado geral que a gente obteve. Então, como os epsilons... e aqui, esses epsilons são epsilons em 3 dimensões... E aí a transformação de coordenada que eu estou fazendo corresponde a uma rotação em 3 dimensões. A transformação de x para x' que eu faço em 3 dimensões é uma rotação, e é uma rotação que é dada por essa matriz R, né? Então, aquelas derivadas que a gente fez lá há muito tempo, bom, quando a gente falou dos epsilons, a gente pode substituir aquelas derivadas por esses R's aqui. Como na transformação de Lorentz, a gente substitui as derivadas pelo lambda, né? Então... como o epsilon transforma por uma transformação de rotação, e essa transformação de rotação sempre tem o determinante mais 1, então a gente tem o seguinte, como epsilon IJK transforma como para transformações que o determinante é 1. Então, o epsilon tendo 3 índices, ele é um tensor, na realidade é uma densidade de ordem 3. A gente viu que essa densidade, a princípio eu teria aqui o determinante da transformação, mas o determinante de qualquer rotação o determinante de uma rotação sempre tem valor 1. Então, o determinante vai ser 1. E esse epsilon, ele transforma com 3 daquelas derivadas,
e essas derivadas correspondem justamente a esses elementos R, né? Onde o primeiro índice é justamente esse índice do epsilon do lado esquerdo, e o segundo índice, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui um outro, deixa eu chamar isso aqui de um outro nome, vamos chamar isso aqui, vamos chamar esse índice aqui de um índice P, então aqui vai ser P também, opa. E aí aqui os índices que eu vou colocar aqui vão ser KL, vamos chamar de M. Então aqui vai ficar KLM. Então essa é a forma como o epsilon transforma, porque o epsilon em 3 dimensões tem ordem 3. Ele transforma com 3 dessas matrizes R. Aqui na realidade são elementos da matriz R, né? E a gente pode fazer o seguinte, eu vou multiplicar dos dois lados por R, por esse elemento aqui, vamos chamar de R PQ. E aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou colocar esse último R aqui para o lado direito, então vai ficar epsilon KLM R PM, e eu estou multiplicando os dois lados por esse RPQ, então tem que multiplicar daqui também por RPQ, e o índice P ele está somado aqui dos dois lados, tá? Mas agora, usando a propriedade que esse R aqui, isso aqui é justamente aquela propriedade digamos, isso aqui é exatamente igual ao delta MQ, pelo fato dessa matriz R satisfazer aquela condição R transposto igual à identidade, né? Então, do lado esquerdo não mudo, vai ficar RPQ epsilon IJP, e do lado direito eu tenho aqui esse delta com esse índice M somado, então no lugar do índice M somado eu substituo por Q. Então vai ficar RIK, RJL, epsilon KL, no lugar do M eu coloco Q, e aí vocês veem que exatamente essa combinação que está aqui embaixo é a combinação que está aqui, com os mesmos índices, né? Exatamente os mesmos índices. Então eu posso substituir tudo isso aqui por isso que está aqui, né? E aí a minha expressão vai ficar o seguinte, bom, o lado esquerdo não muda, então vai ficar IJP, tá? Então eu estou passando isso aqui. E aí do lado direito, no lugar de tudo isso aqui eu substituo por isso, eu vou passar esse R aqui para o lado de cá, então vai ficar um epsilon IJP RPQ, depois o componente Q do campo magnético. Bom, você vê que o epsilon que está aqui do lado esquerdo é exatamente o que está do lado direito, né? Então, para que essa igualdade aqui seja verdadeira, isso só acontece se esse B' for igual a isso que está aqui do lado direito, né? Então, daqui eu tenho que o B no referencial linha, ele vai transformar dessa maneira, que também, como aconteceu com corresponde justamente à maneira como ocorre uma rotação, né? Quer dizer, uma rotação em geral, eu tenho um vetor totalmente arbitrário, só lembrando que eu já falei isso há várias aulas atrás, mas às vezes vocês esqueceram. Então, em geral, um vetor arbitrário para uma rotação, ele vai
ele vai transformar assim, onde esse R é aquele R que a gente falou que é aquela matriz que satisfaz aquela condição R transposto igual à identidade. Né? Então você vê que tanto por uma transformação de Lorentz que corresponde a uma rotação, tanto as componentes do campo magnético quanto as componentes do campo elétrico, elas transformam como componentes de um vetor em 3 dimensões sob rotações. E aqui esse R, como eu falei, é uma rotação totalmente arbitrária. Eu fiz um cálculo totalmente arbitrário, sem considerar nenhuma rotação particular, né? Então, tudo isso é consistente com o fato que, esse E e B realmente tem que ser vetores, tem que se comportar como vetores sob rotações em 3 dimensões. Né? Bom, então, agora, a partir disso, eu tendo obtido como os campos E e B transformam, a gente vai aplicar isso para o caso particular para obter o campo eletromagnético de uma carga pontual com velocidade constante. Né? Então a gente considera o seguinte, eu tenho no referencial S, eu vejo essa carga pontual Q, ela tem uma velocidade totalmente arbitrária, né? Eu só considero que ela passa na origem. Eu sempre posso mudar a posição desse referencial de tal maneira que essa carga passa pela origem, tá? Mas o V é numa direção totalmente arbitrária, tá legal? E digamos que eu tenha o seguinte, essa aqui é a posição da carga nesse instante, e esse ponto P é um ponto onde ele está produzindo tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Tá? Aqui eu só coloquei uma setinha, mas a princípio eu teria um vetor para o campo elétrico e um vetor para o campo magnético. E eu chamo esse vetor R maiúsculo, é o vetor que vai da posição dessa carga elétrica até a posição onde está esse campo E e B. Né? E por outro lado, nesse referencial eu vou chamar R minúsculo o vetor que vai aqui da origem até a posição onde estão esses campos E e B. Tá legal? E para encontrar o valor desse E e B, a gente vai fazer o seguinte, que a princípio eu não sei quanto vale o E e B nessa situação mais geral, mas o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou passar para um outro referencial, que é o referencial linha, e eu considero esse referencial linha, ele move junto com essa carga elétrica, sendo que essa carga elétrica está na origem desse referencial. Então, se esse referencial move junto com a carga elétrica está em repouso na origem. E aí a gente sabe qual é o campo elétrico produzido por uma carga elétrica em repouso na origem. Isso a gente sabe, vocês viram lá desde Física 3 ou até lá no ensino médio. Né? E aí, mais uma vez, aqui esse ponto P é o mesmo que esse aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o mesmo ponto P, e a princípio aqui eu vou ter os campos E' e B', visto aqui nesse referencial linha, né, produzido aqui por essa carga elétrica no mesmo ponto. Né? Aqui é o mesmo ponto. Eu só estou colocando os referenciais separados para ficar mais claro o que está acontecendo. Tá? E aí eu chamo esse vetor que vai da carga no referencial linha, o vetor que vai da carga até o ponto P, eu chamo de R', R minúsculo linha. Né? E no referencial S sem linha, eu chamo esse vetor do Q até o P, eu chamo de R maiúsculo. Tá? Então, digamos, são dois vetores que a gente vai ver como eles se relacionam daqui a pouco, né? Mas são vetores que vão, o R', o R vai do ponto P, é o vetor posição do ponto P com relação a Q no referencial S, e o R'
é o vetor posição do mesmo ponto P com relação ao ponto Q no referencial S', tá? Bom, para a gente obter esse resultado que eu quero, saber os campos E e B no referencial sem linha, a primeira coisa que eu quero fazer, antes de calcular, relacionar esses campos, eu vou relacionar esses vetores R' e R. E a gente tem que tomar o seguinte cuidado, né? Então, digamos, esse vetor R', você poderia pensar que tem uma régua aqui. Imagina que tem uma régua dessa carga elétrica até esse ponto P, né? E aqui nesse referencial essa régua estaria parada, né? Porque essa carga aqui está parada e eu estou com esse ponto aqui também parado. No referencial sem linha, você vê essa carga em movimento e esse referencial em movimento. Então você veria essa régua também em movimento. E aí você já sabe, quando você vai de um referencial onde você tem um objeto parado para um outro referencial onde esse objeto está em movimento, digamos, a direção, o comprimento na direção do movimento sofre uma contração, né? E o perpendicular não muda, né? Então, se a gente chama as componentes paralela e perpendicular desse vetor R' e compara com as componentes paralela e perpendicular do vetor R, que correspondem justamente digamos, ao vetor que liga esses dois pontos, né? Só que visto em dois referenciais diferentes, você tem que levar em conta esse fato de que na direção paralela ao movimento você tem a contração espacial, né? Então, para esses vetores na direção perpendicular, não tem nenhuma mudança, eles são iguais, né? Mas na direção paralela ao movimento você tem esse fator aqui que tem uma contração, né? Como a gente viu bem na aula 3 do curso, né? Bom, essas relações aqui você pode inverter, eu posso passar o gama aqui para o outro lado, e aí eu escrevo então o R', as componentes paralela e perpendiculares, dessa maneira, com relação às componentes paralelas e perpendiculares do R maiúsculo, né? E aí, daí eu posso relacionar o comprimento desse vetor R' nesse referencial aqui, que digamos, esse R' está parado, é como se fosse uma régua, e comparar com o comprimento desse R maiúsculo, né? Como eu falei, você pensa numa régua, é a mesma régua vista nos dois referenciais, e o comprimento dela vai ter diferença, né? Como a gente obtém isso? Então, vamos calcular isso explicitamente. Então, o R' ao quadrado, você pode separar na componente paralela e perpendicular. Então, vai ser o R... vamos pegar o paralelo primeiro. Então, vai ser o R paralelo ao quadrado mais o R perpendicular ao quadrado, usando Pitágoras, né? E aí, esse R paralelo e R perpendicular ao quadrado, a gente usa essa relação daqui. Então, a gente vai ter, o paralelo vai ser gama quadrado R maiúsculo ao quadrado, e o perpendicular, ele não muda, né? Aí, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem que, esse R paralelo, o que é ele, né? Então, a gente pode... vamos pegar aqui uma outra cor. Vamos pegar essa cor aqui. Eu posso aqui pegar a direção paralela e a direção perpendicular, né? Então, o R paralelo seria esse comprimento aqui, né? E quanto que é esse comprimento? É o comprimento do R multiplicado pelo cosseno de θ. Então, R paralelo é o R cosseno θ e o perpendicular é o R seno θ, né? Então, a gente vai ter que
o R paralelo vai ser o R cosseno ao quadrado de θ, e o perpendicular ao quadrado vai ser R quadrado seno ao quadrado de θ. Eu posso colocar esse gama em evidência. Então, colocando o gama em evidência e colocando também o R quadrado em evidência. Bom, primeiro colocando o gama, né? Então, colocando o gama, tirando o gama para fora, eu tenho que aqui dividir por gama quadrado, né? E a gente pode colocar também o R em evidência. Então, a gente vai ficar gama quadrado R quadrado, cosseno ao quadrado, 1 sobre gama quadrado. O que é isso aqui? O gama é aquele 1 sobre raiz. O quadrado vai ser o quadrado, bom, vai ser o quadrado disso, e aí tomando o inverso, então vai ficar o que está ali dentro da raiz vai ficar aqui em cima. Ok? E aí eu vou ter o seguinte, eu tenho aqui esse termo cosseno ao quadrado, e aqui eu tenho 1 mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E depois eu vou ter mais esse termo menos beta quadrado seno quadrado. Então essa aqui é a relação que a gente tem do comprimento do R' ao quadrado com relação ao R maiúsculo ao quadrado. Tá? Agora vamos pegar a relação dos campos, né? Então, no referencial S', no ponto P, quais vão ser os campos? S' é aquele que vê a carga parada, né? Então é nesse referencial aqui. Qual é o valor dos campos E e B? Bom, se a carga está parada, o B é 0. E o E é aquele tradicional que vocês conhecem, né? De uma carga pontual, né? Então, o campo E nesse referencial, é o E' no referencial linha, né? Vai ser que o vetor R' dividido por R' ao cubo, que é o que vocês sabem, o campo de uma carga pontual, né? O campo elétrico de uma carga pontual. A gente pode decompor isso aqui da seguinte maneira, eu posso escrever isso aqui, eu posso escrever esse R' como a soma do R' paralelo mais o R' perpendicular. E aí a gente vai ter o seguinte. Lembra que agora no início da aula a gente obteve como na transformação dos campos por quando você tem um boost numa direção qualquer, a gente viu como o E paralelo transforma e como o E perpendicular transforma, né? Bom, o E paralelo é na direção da velocidade e o perpendicular é perpendicular à velocidade. Aqui a gente identifica esse termo aqui é exatamente o E paralelo no referencial linha, e isso aqui é o E perpendicular no referencial linha, tá? Então isso aqui que vai transformar daquela maneira como a gente viu, e aqui a gente está nesse referencial linha carga da parada, então o campo magnético é 0. Agora, a gente tem que passar para o referencial S, né? Então a gente queremos E e B no ponto P, no referencial S. Então, no início quer dizer, quando a gente viu as transformações, a gente considerou uma transformação do referencial S para o S'.
né? Aquilo que foi que a gente obteve no início da aula. Mas aqui a gente quer fazer o contrário, a gente quer, a partir do S', obter o S. Então, como essa aqui é uma transformação inversa, a gente viu que para pegar a transformação inversa, basta usar a transformação invertendo o sinal da velocidade, né? Então, a transformação de S' para S, basta trocar o V maiúsculo, né? O V maiúsculo por menos V, né? Então, vou colocar assim, para transformação. Então, o que a gente tinha era o seguinte, o campo elétrico, ele não se transformava na direção paralela. Agora, na direção perpendicular, o resultado que a gente tinha... bom, eu já vou trocar então o sinal da velocidade, porque aqui eu já estou colocando o sem linha com relação ao linha. Então, o que a gente tinha, a velocidade aqui tinha um sinal positivo, então tem que colocar o sinal trocado, negativo. Isso aqui já com o sinal trocado. E a gente tinha que, quando o campo magnético era zero, lembra que aí a gente tinha uma situação particular, que o B se transformava no outro referencial, ele transformava de uma direção, uma maneira particular, e então, usando aquele resultado, a gente tem que o B no referencial sem linha, ele vai poder ser escrito dessa maneira. Ele vai ter que ser perpendicular ao campo E. Então, eu já estou usando aquele resultado particular quando eu tenho o campo magnético zero num referencial, né? E como o campo magnético é zero nesse referencial, no referencial sem linha, então isso aqui já é zero, né? Então, daqui a gente conclui o seguinte: no referencial sem linha, que vê a carga em movimento, você vai ter, como sempre, né, esse campo elétrico, ele vai ser a soma do campo elétrico na direção perpendicular mais a direção paralela. E aí daqui a gente vai ter o seguinte, na direção perpendicular, ele transforma dessa maneira, gama é linha perpendicular, e para o campo paralelo ele é igual ele não muda, no referencial linha e no sem linha. Agora a gente usa o seguinte, a gente viu explicitamente quanto vale esse E paralelo e perpendicular no referencial linha. É isso aqui. Então é só substituir lá esse E paralelo e E perpendicular, né? Então vai ficar gama. Nos dois termos eu tenho um Q, que eu já coloco em evidência. Tá, deixa eu colocar o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Então, como eu falei aqui, nos dois termos eu tenho esse Q, que eu coloco em evidência, e esse R' ao cubo, que eu coloco em evidência. E aí vai ficar, bom, para o perpendicular eu vou ter o gama, e depois eu tenho aquele R' perpendicular, e para o paralelo, só aparece aqui o R' paralelo. Tá legal? Bom, daqui a gente pode agora escrever esses vetores R' em termos do R maiúsculo, né? Então, a gente tem que, primeiro, esse R' ao cubo,
A gente, bom, vamos por enquanto manter assim. Bom, tudo bem, vamos colocar lá. O R' ao cubo é o quê? A gente pode usar essa expressão daqui. Aqui está o quadrado, mas para pegar isso aqui ao cubo, o que eu faço? Eu tomo a raiz de 3/2 dos dois lados. Tomando a raiz de 3/2 desse lado aqui, isso aqui vai me dar R ao cubo, né? Então é só tomar a raiz de 3/2 disso aqui, e aí do outro lado também toma a raiz de 3/2. Então o que vai ficar ali no lugar do R' ao cubo vai ser a raiz de 3/2 disso aqui, né? E a raiz de 3/2 dessa parte aqui vai ficar gama ao cubo, R ao cubo. Gama ao cubo, R ao cubo, e depois tem o resto aqui, a potência 3/2. Bom, aí do lado aqui que está aqui dentro, a gente tem que o R perpendicular, linha, o comprimento dele, cadê? Então, o perpendicular, o comprimento não muda, aqui. Então, o perpendicular ele não muda, mas o paralelo ele ganha um sinal, um fator gama, quando você passa para o R maiúsculo, né? Então, a gente vai ter que esse termo aqui, só isso aqui, é igual ao R perpendicular, e essa parte aqui vai ser gama R paralelo, né? Então, eu vou ter um gama nesse fator aqui e um outro gama que vai aparecer aqui. Então esses dois gamas vão aqui para o lado de fora. E aqui a gente vai ficar entre parênteses o R maiúsculo perpendicular mais o R minúsculo paralelo, maiúsculo paralelo. E tudo isso aqui é o quê? Isso aqui é a soma do vetor perpendicular mais o vetor R paralelo vai dar o vetor R maiúsculo. Então, tudo isso aqui é o R maiúsculo. Bom, aí a gente pode simplificar. Eu tenho um gama aqui em cima que simplifica com esse gama aqui embaixo, né? Então a gente vai ter esse gama simplifica com esse cubo aqui, vai ficar um quadrado. Então daqui a gente vai ter o seguinte, eu vou ter eu tenho esse gama ao quadrado aqui embaixo, mais uma vez, o gama ao quadrado é 1 sobre 1 menos beta quadrado. Então, o inverso do inverso vai ficar 1 menos beta quadrado ali em cima. Aqui embaixo vai ficar esse termo aqui que não muda. A potência 3/2. E aí depois eu vou ter esse Q, vetor R maiúsculo sobre R ao cubo. Então, essa aqui que é a forma do campo elétrico. Então, eu já escrevi aqui, exatamente, já está aqui pronto, resumido. Esse aqui é a forma do campo elétrico. E eu falei que nessa transformação, o campo magnético vai ser beta, produto vetorial com E. Então, é só substituir esse E que a gente obteve aqui, coloca aqui nessa expressão. Tudo isso aqui é um número, vai aqui para fora, então vai ficar o produto vetorial do beta com esse vetor R, né? E o resto são números que podem ficar aqui no coeficiente.
Então, esse aqui que são os campos E e B no referencial S, que está vendo a partícula movendo com uma velocidade V numa direção totalmente arbitrária. E aqui você vê o que a gente já tinha adiantado, que no referencial que vê a partícula parada só tem campo elétrico, no outro referencial tem campo elétrico e magnético, né? Isso nada mais é do que em cada referencial vê as componentes de maneira diferente, as componentes do tensor campo eletromagnético, né? Agora, dessa expressão, você vê o seguinte, pelo fato que aqui no campo elétrico você ganhou esse fator aqui, e esse fator aqui depende do ângulo θ, então o módulo desse E, ele varia com o ângulo, né? Então a gente não tem mais, esse E não tem mais simetria esférica, como no caso quando a carga está parada, né? E como que esse E, o módulo dele varia dependendo do ângulo? Então, vamos considerar um valor fixo do R, né? Então, digamos que eu pegue lá uma distância fixa da carga elétrica. Esse R aqui é a distância, o módulo do R é a distância do ponto P até a carga. Digamos que eu pegue, não sei, 1 metro, né? Um R fixo, né? Um valor fixo. O que vai acontecer? Então, dessa expressão aqui você vê, como esse seno está aqui embaixo, o seno quadrado, e tem sinal 1 menos esse termo, quando o módulo desse seno aumenta, o que acontece? Quando isso aqui aumenta, como aqui está 1 menos esse termo, o que está aqui embaixo diminui, né? Lembrando que esse beta é sempre menor do que 1, e esse seno é menor ou igual a 1, né? Então, quando o módulo do seno aumenta, o denominador diminui, consequentemente, o módulo do E aumenta, né? Então, se o seno aumenta, o módulo do E aumenta. E o E é máximo quando o módulo do seno é máximo. Isso acontece quando ele vale 1, isso acontece quando o θ vale π sobre 2 ou 3 meios de π, né? Então, quando o θ é π sobre 2 ou 3 meios de π, 90 ou 270 graus, o valor do E é máximo. Por outro lado, o E é mínimo quando o seno é mínimo, e o seno é mínimo quando ele é zero, e isso acontece para θ igual a zero ou θ igual a π, né? Então, nessas direções, são as direções em que o E tem um valor mínimo. E daquela expressão geral, você pega qual é o módulo, né? Então, o máximo tem esse valor nas direções perpendiculares ao movimento, né? Esses valores aqui são perpendiculares ao movimento. E o mínimo é nessa direção que ocorre quando nas direções paralelas ao movimento, né? Então aqui eu coloquei como ficariam as linhas de campo elétrico para valores quando o gama é 3. Então esse aqui é no referencial quando a carga está parada, você tem simetria esférica, e esse aqui quando você vê a carga em movimento. Então as linhas ficam assim comprimidas, né? Agora, então aquela expressão foi a expressão geral para qualquer valor de velocidade. Se você vai no limite quando a velocidade é muito menor do que c, ou seja, quando beta é muito menor do que 1, o que vai acontecer? Então, quando beta é muito menor do que 1, esse beta daqui é desprezível com relação a esse 1, isso aqui desaparece, e esse termo aqui também é desprezível com relação a 1. Então vai ficar 1 em cima, 1 embaixo, então esse coeficiente aqui some, então o E vai ficar proporcional a isso aqui, aproximadamente igual a isso, né? E o B, mais uma vez, esse beta aqui é desprezível com relação a 1, e esse termo aqui é desprezível com relação a 1. Então tudo isso aqui vai ser aproximadamente 1, e o B vai ser aproximadamente igual a isso aqui, né? Então, a expressão geral do E e B, nesse limite de baixas velocidades, é essa aqui, né?
E aí você vê que nesse limite você recupera a forma da simetria esférica, né? E, bom, é a forma como acontece mesmo para o caso da partícula parada, né? Do campo elétrico, né? Mas aí você tem o campo extra, o campo magnético, que aparece nessa situação quando a carga está em movimento, né? Então, digamos, essa aqui são a forma do E e B, que a gente obteve usando aquelas transformações dos campos, né? Agora vamos ver um outro tópico que é bem importante, que é o seguinte. A gente viu as transformações gerais dos campos E e B, né? Tanto para boost quanto para rotação, né? Mas eu podia perguntar para você, bom, aquelas transformações são bem complicadas, né? Mas considerando uma transformação totalmente arbitrária, pode ser uma mistura de rotação e boost, existe uma combinação de E e B, que essa combinação fique invariante, não mude quando você passa de um referencial para um outro, para uma transformação totalmente arbitrária. Se você fizesse, se eu perguntasse para você fazer isso sem usar, digamos, tensores, acho que ia ser muito difícil você conseguir encontrar uma resposta para isso. Mas usando o fato que E e B são componentes do F e do F dual, essa resposta é bem simples. Porque o que é um invariante? Um invariante é uma quantidade, é um número que não muda quando você passa de um referencial para o outro. Isso nada mais é do que um escalar. E quais são os possíveis escalares que você pode construir a partir do F e do F dual, né? Quer dizer, para ter um escalar tem que ser uma grandeza que não tem nenhum índice livre, né? E as únicas possibilidades para você ter combinações de F e F dual que não tem índice livre seriam essas duas aqui, né? Se eu tenho F mini, com esses dois índices contraídos dessa maneira, essa quantidade aqui ele é um escalar de Lorentz, né? Se eu pego por outro lado, F mini dual com esses índices dessa maneira, isso aqui também é um escalar de Lorentz, portanto isso é um invariante, né? Uma terceira possibilidade que você poderia falar seria pegar esse produto aqui, F dual mini, né? Mas se você fizer a conta, você vai ver que esse produto aqui é exatamente igual a menos F mini. Então essa quantidade aqui é exatamente bom, a menos o sinal é igual a essa, né? Então ela não é independente. Eu quero quantidades independentes, né? Então essas aqui são as únicas quantidades independentes, né? Qualquer outra invariante que você obtenha necessariamente vai ser ou uma combinação desses dois invariantes ou um produto desses dois invariantes ou, bom, qualquer combinação, produto ou soma desses invariantes, né? Então você só tem esses dois invariantes, essas duas combinações dos Fs que me dão escalares de Lorentz, né? E se você calcular esse F mini, escrever F mini em termos do campo E e B, você obtém isso aqui. E se você calcular F mini dual, você pega isso aqui, né? Vamos calcular agora pelo menos o primeiro termo, né? O F mini. Então, para o F mini, a gente vai ter o seguinte. Mais uma vez, esses índices estão repetidos, então eu vou fazer aquela separação de pegar separado quando o Mi é 0, o Ni é 0, e depois quando eles são índices, todas as possibilidades, quando cada um deles pode ser 0 ou espacial, né? Então as possibilidades seriam o quê? Quando o primeiro índice é 0 e o segundo é espacial. Lembrando que eu não posso ter os dois sendo 0, se os dois são 0, esse F é 0, né? Então essa possibilidade já é 0 direto, né? Então eu posso ter o Mi sendo 0, o Ni sendo I. Eu posso ter ao contrário,
o Ni sendo I e o Mi, desculpa, o Mi sendo I e o Ni sendo 0. E a última possibilidade seria que os dois fossem espaciais. Bom, daqui você vê, usando o fato que o F-mini é antissimétrico, se você muda a ordem desses dois índices, ganha o sinal de menos, muda a ordem desses dois índices, você ganha também o sinal de menos, menos com menos dá mais, e fazendo essa mudança, você iria recair exatamente nesse termo. Então, esses dois termos são iguais, com sinal de mais, eles se somam, então você pega um 2 ali. Agora, abaixando esses índices, isso aqui vai me dar F0i, F0i, e aqui, quando eu abaixo esse índice 0, não muda o sinal, mas quando eu abaixo o índice i, ganho o sinal de menos. Então, eu vou ter um menos aqui. Aqui, para outro termo, fazendo a mesma coisa, abaixando os índices, eu abaixo primeiro o i, ganho um menos, abaixo o j, ganho um menos, menos com menos dá mais, então não muda o sinal. Agora, a gente tem que o F0i é a componente I do campo elétrico, então aqui vai ficar I ao quadrado. E esse Fij é menos εijkbk. Então eu vou ter aqui nos dois menos, menos com menos dá mais, então vai ficar εijkbk, εijlbl. Mas a gente tem que o εijk, εijl é 2 vezes ΔKL. Então, a gente vai, usando esse resultado, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter aqui 2 vezes ΔKL no lugar dos épsilons, e eu uso ΔKL para no lugar aqui desse L eu substituo por K. Né? Então vai ficar um 2 BK. BK, esse índice está repetido, isso nada mais é do que BK ao quadrado. Né? Então, daqui a gente pode colocar o 2 em evidência, eu vou ter BK nada mais é do que o módulo ao quadrado do B, e o outro termo vai ser o módulo ao quadrado do campo E. Então, a gente obtém justamente esse resultado que eu acabei de falar. Né? Para o outro, eu estou com um tempo meio curto, eu deixo para vocês calcularem. Então, para o outro resultado, então, eu tenho lá, vamos colocar os dois primeiros índices embaixo. Então, eu tenho lá F-mini embaixo, F-mini dual em cima, e aqui eu faço a mesma coisa, né? Então eu pego lá, o 0, 0 é 0, então não vou pegar, então eu vou pegar esses aqui. Primeiro, quando o Mi é 0, o Ni é I, aí depois eu pego na ordem inversa, e aí depois eu pego os termos quando o I e o J são índices espaciais. Né? E aí daqui a gente pode mais uma vez mudar a ordem desses dois índices, pega um sinal de menos, muda a ordem dos dois índices, pega um sinal de menos, menos com menos dá mais, então esse termo aqui é exatamente igual a esse, vai me dar um fator de 2. Abaixo esses dois índices, então vai ficar 2 vezes F0i, F0i dual, e ali eu vou ter o outro termo, que vai ter essa forma. Né? O F0i, né, a gente já viu, com os dois índices embaixo, o campo elétrico, componente I do campo elétrico, e o F0i dual
é B, né? Desculpa, aqui quando eu abaixei o sinal, desculpa, eu esqueci. Então, quando eu coloquei esse I aqui para baixo, tem um sinal de menos aqui, né? Enquanto que aqui não, aqui eu abaixo o I e o J, eu não ganho sinal de menos. Então, aqui vai ficar, como eu falei, esse termo aqui, B0I dual, é o BI. Aí depois aqui, o elemento IJ do F é nada mais do que o menos epsilon IJK BK, e o F, o elemento IJ do F dual é esse epsilon aqui com sinal positivo, né? Aqui mais uma vez esses dois épsilons estão contraídos, me dá duas vezes uma delta, então eu vou ter aqui menos, deixa eu colocar aqui, então tudo isso aqui, quer dizer, os épsilons, esses dois épsilons contraídos vão me dar duas vezes delta, delta KL BKEL, e aí você vê que isso aqui vai me dar duas vezes BLEL. Bom, tem um sinal ali de menos, então os dois termos se somam, quer dizer, isso aqui é o produto escalar de E com B, aqui também é o produto escalar de E com B, então isso aqui vai me dar menos 4 vezes E com B. Como eu tinha dito aqui. Tá? Então, esses invariantes eles têm algumas consequências interessantes. A partir deles, a gente pode obter determinadas propriedades, eu sabendo como é o E e o B num determinado evento, num determinado ponto, num referencial, eu já sei algumas propriedades de como tem que ser o E e B visto num outro referencial, nesse mesmo ponto. Né? Então, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos. Né? Então, se eu tenho que o E é perpendicular ao B num ponto, significa que esse produto escalar é zero. Como isso é invariante, isso implica que o E e o B têm que ser perpendiculares em qualquer outro referencial. Né? Isso aqui faz com que a gente sabe o que acontece nas ondas eletromagnéticas. Se a gente vê as ondas eletromagnéticas num referencial, elas são perpendiculares, em qualquer outro referencial elas também são perpendiculares. Por uma transformação de referencial, eles não deixam de ser perpendiculares. E a razão é porque esse produto escalar aqui é zero e isso é invariante. Então, se é perpendicular num referencial, é em qualquer outro. Por outro lado, se E e B eles fazem um ângulo maior que 90 graus, significa que esse produto escalar é negativo. E se isso vale num referencial, isso vale para qualquer outro, porque isso é invariante. Então, em qualquer outro referencial, o ângulo entre eles vai ter que ser maior que 90. Por outro lado, se digamos que eu tenha o E sendo zero ou B sendo zero num referencial, isso implica que esse produto escalar é zero, e quando você vai para outro referencial, esse produto tem que ser zero. Isso implica que ou esses campos no novo referencial são perpendiculares, ou o campo que era zero continua sendo zero. Né? Isso aqui explica aquele resultado que a gente obteve no início da aula, que a gente viu que se eu tinha, por exemplo, o campo B sendo zero num referencial, no outro referencial o B tinha que ser perpendicular ao E. Vem daqui, bem direto. Né? Outro exemplo, né? Então, se você tem que o módulo do E é igual ao módulo do B, essa diferença aqui é zero. Agora, isso aqui é invariante. Se isso é zero no referencial, é zero em qualquer outro referencial. Isso implica que esses módulos têm que ser iguais em qualquer referencial. Né?
Por outro lado, se eu tenho que o módulo do E ao quadrado é maior que o módulo do B ao quadrado, isso significa que essa diferença tem que ser negativa. Como isso é invariante, isso tem que valer para qualquer referencial, né? Em particular, se a gente tem, por exemplo, num referencial o E diferente de zero e o B sendo zero, que é o que acontece quando você tem uma carga elétrica parada no referencial, no outro referencial você nunca vai poder ter, por qualquer transformação, uma situação em que o F é zero e o B não, né? Porque sempre nesse referencial o módulo do E é maior que o B, em qualquer outro referencial isso tem que valer. Então a gente nunca vai poder ter uma situação como essa, se isso aqui acontece no referencial, né? Finalmente, se eu tenho que o produto escalar de E com B é zero e eu tenho E quadrado menos B quadrado igual a zero num referencial, isso implica que isso aqui tem que valer em qualquer outro referencial. Isso implica, em particular, esse produto escalar, que E e B vai ter que ser perpendicular em qualquer referencial e que o módulo dos dois tem que ser igual, o módulo dos dois campos tem que ser iguais em qualquer referencial. Então aqui, digamos, aqui é só uns exemplos, só para vocês terem umas ideias, né? Vocês não precisam, obviamente, decorar isso aqui, nada disso, né? Mas só para vocês terem, assim, uma ideia de como esses invariantes, eles já, sem você fazer nenhum cálculo, você já sabe, consegue, por eles, sabendo a propriedade deles num referencial, como o campo E e B tem algumas propriedades no referencial, você já consegue, sem fazer nenhuma conta, saber um vínculo de como eles têm que ser vistos em outro referencial. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente vai parar por aqui e a gente continua na próxima aula falando sobre esse formalismo tensorial para campos, para o eletromagnetismo. Tá legal? Então tá. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais então.